A minha irmã não me convidou para o seu casamento, mas convidou todos os meus amigos. Como vingança, eles apareceram com as roupas mais bizarras que conseguiram encontrar. Mas para entender como chegamos a esse ponto, preciso voltar à nossa infância. Como irmã mais velha, eu sempre fui obrigada a cuidar da Laura. Nossos pais trabalhavam muito e esperavam que eu fizesse tudo. Eu tinha que arrumar a bagunça dela, ajudar com os deveres e brincar com ela. A Laura, por sua vez, não facilitava em nada a minha vida. Ela era cruel e não tinha filtro social nenhum. Soltava coisas horríveis para as pessoas sem pensar, e quem acabava em apuros era sempre eu. Por exemplo, os meus pais obrigavam-me a levá-la comigo sempre que eu saía com os meus amigos. Uma vez ela foi comigo à festa de aniversário da minha melhor amiga, que fazia 13 anos. Nós todos demos pequenos presentes, coisas que podíamos comprar com a nossa mesada. A minha amiga ficou super feliz com cada lembrança. Depois ela abriu o presente dos avós, uma casa de bonecas da Barbie. Sim, já éramos um pouco velhas para aquilo, mas a minha amiga adorou o presente. Ela até ficou emocionada. De repente, no meio do silêncio, a Laura começou a rir. Todos olharam para ela, e ela disse em voz alta: "Que presente idiota!" Eu olhei para a minha amiga, horrorizada. O rosto dela desabou, e a Laura continuou a rir baixinho. Eu pedi desculpa e disse que ia levar a Laura para casa. Eu sentia tanta vergonha do comportamento dela. Eu arrastei-a para casa e perguntei por que ela tinha feito aquilo. Ela apenas sorriu e disse: "Eu só disse em voz alta o que todos estavam a pensar." Mais tarde contei aos meus pais, esperando que eles conversassem com ela. Mas em vez disso, eles deram-me um sermão. Disseram que eu deveria ser uma irmã melhor, que eu não deveria ter vergonha da Laura na frente dos outros, e que talvez eu devesse parar de ser amiga de pessoas que não aguentam ouvir a verdade. Naquele momento eu entendi tudo. Eles sempre me manipulariam para que eu cuidasse da minha irmã, enquanto ela podia fazer o que quisesse, e eu seria sempre a culpada. Essa dinâmica continuou por anos. Ela afastava toda a gente com a sua honestidade brutal, e os meus pais obrigavam-me a incluí-la no meu grupo de amigos para que ela não ficasse sozinha. Quando fui para a faculdade, a centenas de quilômetros de distância, finalmente senti o que era liberdade. Mas a Laura encontrou uma forma de continuar a ser parte da minha vida, mesmo de longe. E foi um convite para o casamento dela que deu início a tudo. Um convite que ela enviou para todos os meus amigos, menos para mim. O que eu não sabia era que os meus amigos planeavam uma vingança silenciosa. Tudo começou com o meu telemóvel a explodir. Eu estava em casa, tranquilamente a ver uma série, quando de repente, uma notificação. Depois outra e mais outra. Era uma avalanche de mensagens e chamadas perdidas. O meu coração disparou. Abri a primeira mensagem. Era da minha irmã, a Bia. A fotografia que ela enviou fez o meu estômago dar um nó. Um grupo de pessoas no meio do que parecia ser a sua cerimônia de casamento. Mas não eram convidados normais. Parecia um desfile de carnaval. E logo a seguir, o texto dela, cravado a fogo. "É tudo culpa tua. Nunca te vou perdoar por teres arruinado o meu casamento." Eu não conseguia perceber. Culpa minha? Eu nem sequer tinha sido convidada. A minha própria irmã ia casar-se e eu só soube por terceiros. Olhei de novo para a foto, a tentar decifrar aquele caos. E então, reconheci-os. Eram os meus amigos. Os meus melhores amigos da escola. O Marco estava com um boa de penas cor-de-rosa, choque por cima do fato. A Sofia usava um chapéu de palha gigante, daqueles de praia, com óculos de sol ridículos. Todos eles, cada um à sua maneira, transformaram o casamento elegante da minha irmã num concurso de fantasias absurdo. Então, a seguir a mensagem da Bia, veio a enxurrada. Chamadas da minha mãe, a gritar que eu era uma vergonha para a família. Mensagens dos meus tios e primos, a dizerem que eu era cruel e invejosa. Todos, sem exceção, estavam convencidos de que eu tinha planeado aquela humilhação. Eles achavam que eu tinha orquestrado toda a encenação como vingança por não ter sido convidada. Eu que estava a quilômetros de distância, sem saber de nada. Sabem aquela sensação de impotência, quando o mundo inteiro decide que és culpado sem sequer te ouvir?
É um nó na garganta que não desfaz. Tentei ligar aos meus amigos, mas ninguém atendeu. Estavam, obviamente, no meio da festa que eles próprios tinham criado. Mais tarde vim a saber de tudo. A Bia tinha encontrado um antigo grupo do Facebook da nossa turma do secundário. A partir dali, ela enviou um convite em massa para todos os meus amigos, deixando-me deliberadamente de fora. Ela queria esfregar-me na cara que todos eles iriam, menos eu. Mas o tiro saiu-lhe pela culatra. Como forma de protesto silencioso, os meus amigos decidiram ir, sim, mas nos seus próprios termos. E os termos deles eram, aparentemente, o caos colorido. Eles não disseram uma palavra, não fizeram um discurso. Apenas apareceram. A minha família viu aquilo não como um ato de lealdade para comigo, mas como um ataque direto orquestrado por mim. Para eles, eu era a mente malévola por trás de tudo, a marionetista a puxar os cordelinhos da vingança. Mas a questão que ninguém da minha família se fez foi: por quê? Por que é que os meus amigos fariam uma coisa tão drástica e leal a mim? E, acima de tudo, por que é que a minha família acreditou tão rapidamente que eu seria capaz de tal coisa? Para se perceber isto, para se perceber por que é que os meus amigos me defenderiam desta forma e por que é que a minha família me condenou sem hesitar, temos de recuar no tempo. Muito tempo. Desde criança, os meus pais transformaram-me na babá da minha própria irmã, a Lia. A desculpa era sempre a mesma: não temos tempo. E esse tempo que lhes faltava era roubado da minha infância. Eu tinha de a ajudar nos trabalhos de casa, arrumar o seu quarto caótico e até ler-lhe histórias para adormecer. Ela não era apenas a minha irmã, era a minha responsabilidade, o meu trabalho não remunerado. A pior parte era que eu era forçada a levá-la para todo o lado. Encontros com amigos, idas ao cinema, tardes no parque. A Lia ia sempre comigo, como uma sombra mal comportada que eu não conseguia largar. E ela parecia ter um talento especial para criar situações desconfortáveis, para dizer a coisa errada no pior momento possível. O ponto de ruptura aconteceu na festa de 13 anos da minha melhor amiga, a Sofia. Era um marco importante, uma daquelas festas que planeamos durante meses. Eu estava feliz a sentir-me finalmente uma adolescente normal. A Sofia estava radiante ao abrir os presentes. Juntamo-nos e oferecemos-lhe uma casa de bonecas linda, daquelas que ela sempre sonhou. Os seus olhos brilhavam enquanto ela tocava nos móveis em miniatura. Foi então que a voz estridente da Lia cortou o ar. Em frente a todos os nossos amigos, ela disse bem alto: que presente estúpido! Quem é que ainda brinca com bonecas com esta idade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares viraram-se para mim. Vi o rosto da Sofia a desmoronar-se e as lágrimas a formarem-se nos seus olhos antes de ela fugir para o quarto. Naquele momento, eu só queria que o chão se abrisse e me engolisse. Uma onda de calor e vergonha subiu-me pelo corpo, tão intensa que me deixou sem ar. Já sentiram aquela vergonha que não é vossa, mas que vos queima por dentro como se fosse? Aquela vontade de desaparecer só por estar ao lado de quem causou o mal. Arrastei a Lia para fora da festa, ignorando os seus protestos. Pelo caminho confrontei-a, com a voz a tremer de raiva e humilhação. A resposta dela foi fria, sem um pingo de remorso. Eu só disse o que toda a gente estava a pensar. Não é culpa minha se ela ficou ofendida. Cheguei a casa a chorar, convencida de que desta vez os meus pais não podiam ignorar o que tinha acontecido. Era uma humilhação pública, a prova final da crueldade da Lia. Corri para lhes contar, a precisar desesperadamente que eles ficassem do meu lado, que finalmente vissem a verdade. Mas o que eles me disseram a seguir foi ainda pior do que o comportamento da Lia. Sempre que eu tentava falar sobre a crueldade da minha irmã, a Sara, a história acabava da mesma maneira. Não era ela a repreendida, era eu. Eu chegava a casa com o coração nas mãos, depois de mais uma tarde em que ela tinha humilhado um amigo meu ou feito uma cena em público. Desesperada, tentava explicar aos meus pais que o comportamento dela nos estava a isolar a todos. A resposta era como um guião que eles repetiam vezes sem conta.
A minha mãe olhava-me com uma falsa compaixão e dizia a frase que me assombrou durante anos. Não te devias envergonhar dela. Se os teus amigos não aguentam a verdade, talvez devesses arranjar amigos diferentes. Aquela frase era um murro no estômago. De repente, o problema já não era a Sara inventar mentiras maldosas ou ser cruel sem motivo. Não, o problema era eu ter vergonha. O problema eram os meus amigos, que eram sensíveis demais. Com esta tática, eles viraram o jogo de uma forma brilhante e perversa. Fizeram-me sentir culpada pela solidão da minha própria irmã. Eu sabia, no fundo da minha alma, que era o comportamento dela que afastava toda a gente. Mas a voz deles era mais alta. Eles fizeram-me acreditar que, se eu fosse uma irmã melhor, mais paciente, talvez ela tivesse amigos. A responsabilidade era minha. É uma sensação estranha, não é? Quando te convencem que a tua própria percepção da realidade está errada. É como se o chão desaparecesse debaixo dos teus pés. Com o tempo, a culpa transformou-se em raiva. Na adolescência, uma pequena chama de rebeldia começou a crescer dentro de mim. Comecei a dizer não. Quando os meus amigos me convidavam para sair, eu recusava-me a levá-la. Era uma questão de sobrevivência para mim, para as minhas amizades. Eu precisava de um espaço onde pudesse respirar, onde não tivesse de estar sempre em alerta. A reação em casa foi imediata e brutal. As acusações tornaram-se o som de fundo da minha vida. A minha mãe dizia que eu a estava a excluir de propósito, que eu tinha um coração frio. O meu pai reforçava, dizendo que eu era uma irmã egoísta por não querer sacrificar os meus serões por ela. Cada tentativa minha de criar um limite saudável era vista como um ato de maldade. Eu estava presa numa teia de manipulação, onde eu era sempre a vilã. Não havia saída. Se a levava comigo, ela destruía as minhas relações e eu sofria. Se não a levava, era castigada em casa e também sofria. Eu sentia-me completamente encurralada, a sufocar dentro da minha própria família. A minha casa tinha se tornado uma prisão emocional. Mas à medida que o tempo passava, uma luz começou a brilhar ao fundo do túnel. A universidade. Essa era a minha oportunidade. A minha única hipótese de fugir. A minha mãe implorou-me para não ir para longe. Lembro-me das suas palavras, com os olhos cheios de lágrimas, a dizer que a Lia precisava de mim. Mas pela primeira vez na minha vida, a minha liberdade era mais importante. E eu agarrei-a com as duas mãos. Trabalhei como uma louca durante todo o secundário. Tudo por um objetivo. Uma bolsa de estudo para uma universidade a centenas de quilômetros de casa. E consegui. Enquanto fazia as malas, sentia um peso a sair dos meus ombros a cada peça de roupa que dobrava. A minha mãe passava pela porta do meu quarto, suspirando, mas eu não me deixei abalar. Este era o meu bilhete dourado, a minha grande fuga. Os primeiros meses na universidade foram uma lufada de ar fresco. Eu podia estudar na biblioteca até de madrugada sem ter de dar satisfações. Podia sair com os meus novos amigos, rir à gargalhada no meio do campus e ser apenas eu. Sentia-me leve, feliz, uma sensação que já nem me lembrava de como era. Evitava ir à casa nos feriados, inventava sempre desculpas sobre trabalhos e projetos. A verdade é que eu estava a desfrutar da minha independência como nunca. Claro que a sombra da minha antiga vida não desapareceu por completo. A minha mãe ligava quase todas as semanas. A conversa era sempre a mesma e eu já a sabia de cor. Eu dizia que estava tudo bem com os estudos e ela respondia com um suspiro. "A Lia sente tanto a tua falta", dizia ela com aquela voz de mágoa. "Tu és a irmã mais velha, devias estar aqui por ela." Eu apenas murmurava um "eu sei, mãe", e mudava de assunto o mais rápido que conseguia. Numa noite, por tédio, entrei no nosso antigo grupo do Facebook, aquele que eu tinha com os meus amigos do secundário. E foi aí que vi. A Lia continuava a tentar falar com eles, a partilhar memórias antigas, a perguntar quando podiam combinar alguma coisa. Mas as mensagens dela ficavam ali, penduradas no vácuo, sem uma única resposta. Ninguém lhe respondia. Doía um pouco ver aquilo, mas também era uma confirmação amarga.
A amizade deles era apenas uma tolerância forçada por minha causa. Sem mim, a cola que os unia a ela tinha desaparecido. Já alguma vez sentiram isso? A estranha clareza que só a distância nos dá quando olhamos para trás e vemos tudo como realmente era. Naquele momento senti pena dela, mas também um alívio egoísta. Era a prova de que eu tinha tomado a decisão certa. Eu não podia passar o resto da vida a ser a ponte social da minha irmã. Eu tinha o direito de ter a minha própria vida, longe daquela atmosfera sufocante. Eu pensava que estava finalmente em paz, que tinha construído um muro alto o suficiente entre o meu passado e o meu presente. Mal sabia eu que o passado estava prestes a colidir com o meu presente da forma mais pública e humilhante possível. Eu disse-lhe claramente: Mila, por favor, não venhas ao meu reencontro de turma. Mas acham que ela ouviu? Claro que não. Ela apareceu na mesma. A noite estava a ser perfeita, uma daquelas raras ocasiões em que tudo parece estar no seu devido lugar. Eu tinha voltado à minha cidade de origem de propósito para o evento. Estava sentada num restaurante barulhento e feliz, rodeada pelos meus amigos de infância, pessoas que não via há anos. Estávamos a rir tanto que as nossas barrigas doíam, a recordar histórias absurdas do tempo da escola. Eu sentia-me leve, livre, como se tivesse voltado a ter 17 anos. Era o meu momento. Então, a porta do restaurante abriu-se e a minha paz acabou. Lá estava ela. A Mila caminhava na nossa direção como se estivesse a desfilar numa passarela, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. O riso na nossa mesa morreu instantaneamente. Foi como se alguém tivesse desligado o som da nossa alegria. Ela chegou ao pé de nós, puxou uma cadeira vazia de outra mesa e sentou-se como se aquele fosse o seu lugar. O silêncio era tão denso que se podia cortar a faca. Os meus amigos olhavam para mim, depois para ela, com as sobrancelhas arqueadas, sem perceberem nada. E então, ela teve o descaramento de olhar para aquelas pessoas que ela nunca tinha visto na vida e dizer com a voz mais doce e fingida: "Oh, tive tantas saudades vossas." A cara de confusão dos meus amigos dizia tudo. Ninguém sabia o que responder. Senti o meu rosto a queimar de vergonha e uma raiva fria a subir-me pela espinha. Sabem aquela sensação de que o ar fica pesado de repente? De que um momento que era teu, íntimo e feliz, te foi roubado à frente de toda a gente? Foi exatamente isso que senti. O meu espaço seguro tinha sido invadido uma vez mais. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Chega. Respirei fundo, olhei-a nos olhos e com a voz mais calma que consegui arranjar perguntei: Mila, o que é que estás a fazer aqui? Ela pareceu genuinamente surpreendida pela minha pergunta. Eu pedi-te especificamente para não vires. Este é um evento privado para mim e para os meus antigos colegas. Ela começou a gaguejar qualquer desculpa, a tentar fazer-se de vítima, mas o meu amigo Tiago, sentado ao meu lado, interrompeu-a. Desculpa, mas ele tem razão. Isto é um encontro privado, disse ele com uma firmeza que me surpreendeu e me deu força. Depois, a Sofia, do outro lado da mesa, acrescentou: Sim, é um bocado inadequado estares aqui. Foi como uma onda de apoio que me percorreu. Ver os meus amigos a defenderem-me foi o golpe final para ela. O rosto da Mila passou da surpresa para a fúria e, por fim, para a mais pura humilhação. Ela olhou para cada um de nós à vez, como se estivesse a memorizar os nossos rostos para uma vingança futura. Sem dizer mais uma única palavra, levantou-se bruscamente. A cadeira arrastou-se pelo chão com um som horrível e saiu do restaurante de cabeça baixa, mas com os ombros tensos de raiva. O alívio na mesa foi imediato, mas eu não conseguia relaxar. Aquele olhar de ódio que ela me lançou antes de me virar as costas não era só de uma pessoa envergonhada. Era uma promessa. Era o prenúncio claro da tempestade que, eu sabia, me estaria à espera em casa. Mal entrei em casa, a tempestade desabou. Os meus pais estavam à minha espera na sala, com caras de poucos amigos, como se tivessem ensaiado aquela intervenção. A minha mãe foi a primeira a falar, com a voz a tremer de raiva. Como te atreveste a envergonhar a Laura daquela maneira?
O meu pai reforçou, quase a cuspir as palavras. Na frente dos teus amigos, que pelos vistos, tu achas que são só teus. Eu fiquei paralisada. Envergonhar? Eu só tinha dito que ia sair com eles, porque ela, como sempre, estava a tentar incluir-se à força. De repente, a porta do quarto dela abriu-se com um estrondo. Laura estava ali, de pijama, com os olhos vermelhos de quem tinha estado a chorar e a ouvir tudo. Estás a tentar roubar os meus amigos, gritou ela, a voz esganiçada e cheia de acusação. E foi aí que algo em mim quebrou. A acusação era tão delirante, tão distante da realidade que eu vivi durante anos, que eu não consegui evitar. Eu ri-me na cara dela, um riso amargo e cansado. Ela parou, chocada. O meu riso ecoou na sala tensa, e o olhar dela passou de fúria para uma profunda mágoa. Quando parei, o silêncio era pesado. Fixei-a nos olhos e finalmente disse o que estava entalado na minha garganta há uma década. Eles não estavam ocupados, Laura, disse eu com uma calma assustadora. Eles estavam a evitar-te. Eles não são teus amigos. Cada palavra era uma pedra atirada. Ela abriu a boca para protestar, mas eu continuei, agora num sussurro cortante. Se eles são teus amigos, por que é que, em todos estes anos, nenhum deles atendeu os teus telefonemas quando eu não estava por perto? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o momento exato em que a verdade a atingiu, como um soco no estômago. O rosto dela contorceu-se de dor, e pela primeira vez, vi ódio puro nos seus olhos. Sem dizer mais nada, deu meia volta e bateu com a porta do quarto com uma força que fez tremer as paredes. O meu pai aproximou-se, o dedo apontado na minha direção. Tu és uma egoísta. Tens de pedir desculpa à tua irmã. Pedir desculpa por dizer a verdade? Alguma vez te sentiste o vilão da história só por teres sido a única pessoa honesta na sala? Naquele momento, eu soube que era o fim. Não havia como voltar atrás. Eu não pedi desculpa, claro. E a nossa relação, já frágil, quebrou-se de vez naquela noite fria. O que eu não imaginava era que a vida tem uma forma irônica de fechar ciclos. Anos mais tarde, o mesmo padrão repetiu-se, mas de forma invertida. E desta vez, a humilhação não seria na minha sala de estar. Seria no casamento dela. A minha irmã, a Lara, ia casar. E não, ela não me convidou. Sinceramente, isso já nem me surpreendeu, pois a nossa relação há muito que era uma formalidade fria. A verdadeira facada veio de onde eu menos esperava, da lista de convidados dela. Tudo começou com uma mensagem no telemóvel de uma amiga minha, a Sofia. O ecrã iluminou-se com uma simples pergunta. Recebi um convite para o casamento da Lara. Presumo que vais, certo? Li a mensagem uma, duas, três vezes. O meu coração gelou. Como assim a Sofia tinha sido convidada e eu não? O primeiro pensamento foi que talvez fosse um engano, um erro. Mas não era. Nos minutos seguintes, o meu telemóvel não parou. Mensagem após mensagem, todas diziam o mesmo. A Lara não se tinha limitado a não me convidar. Ela tinha feito questão de convidar todos os meus amigos da escola, usando o nosso antigo grupo do Facebook para os contactar. Foi um ato deliberado, calculado para me isolar. Não era um simples esquecimento, era uma afronta pública. Ela queria que todos soubessem que eu estava. De fora, sabem aquela sensação de um nó no estômago quando percebem que a humilhação foi pública e intencional? É um tipo de traição que vem de onde menos se espera e que corta mais fundo. Claro que fui falar com os meus pais, à espera de um mínimo de bom senso. A reação deles? A de sempre. Defenderam-na com unhas e dentes. A lista de convidados é uma decisão dela, disse a minha mãe, sem me olhar nos olhos. O meu pai acrescentou. Eles também eram amigos dela na altura, não te esqueças disso. Ignoraram completamente a maldade óbvia da situação, a hipocrisia de usar amizades minhas para me atingir. O que a Lara não esperava era a reação dos meus amigos. Eles perceberam o jogo dela imediatamente. Ficaram indignados. Isto é inacreditável, escreveu um deles. Que golpe baixo, disse outro. Em vez de me isolar, a atitude dela só fez com que todos se unissem à minha volta.
enviando mensagens de apoio. O plano dela tinha saído pela culatra. Apesar de tudo, decidi não alimentar o drama. No dia do casamento, recusei-me a ficar em casa a remoer. Ignorei as dezenas de mensagens e fui para a praia, determinada a ter um dia só para mim. Queria paz, queria sentir o sol na pele e esquecer que, a poucos quilômetros dali, a minha irmã celebrava o seu grande dia, depois de me ter tentado humilhar. Passei o dia desligada do mundo, sentindo a areia nos pés e o som das ondas. Senti-me genuinamente em paz. Mal sabia eu que, enquanto eu estava na praia a tentar esquecer tudo, o verdadeiro espetáculo já tinha acontecido. E quando voltei para casa ao final da tarde, relaxada e bronzeada, a bomba já tinha explodido. No dia seguinte, o telefone não parava de tocar. Eram os meus amigos, Gonçalo e Rita. Eles confessaram tudo ali mesmo ao telefone. A ideia dos fatos de Galinha tinha sido deles, do princípio ao fim. Disseram que foi um protesto silencioso. Um protesto contra os anos e anos de comportamento intrusivo da minha irmã, a Clara. A forma como ela se metia na vida de toda a gente, como se fosse a dona do mundo. Segundo eles, a minha exclusão do casamento foi apenas a gota de água que fez o copo transbordar. Eles assumiram a culpa por completo. Ligaram para os meus pais, para a Clara, para toda a gente. Mas do outro lado, só havia silêncio. E depois, a acusação. A minha família recusou-se a acreditar. Para eles, era impossível os meus amigos terem tido aquela ideia sozinhos. Não, a narrativa era clara. Eu era a mente por trás de tudo. A irmã invejosa que manipulou os amigos para estragar o grande dia da Clara. Sabes aquela sensação de gritar a verdade a plenos pulmões, mas a outra pessoa simplesmente escolhe não ouvir? É uma impotência que gela a alma. Foi aí que o meu marido, o Pedro, interveio. Fomos à casa dos meus pais para a confrontação final. O ar estava pesado, cortava-se a faca. A discussão foi feia, cheia de gritos e acusações. O Pedro, sempre calmo, olhou diretamente para os meus pais e disse: "Ela não é o tipo de pessoa que apunhala alguém pelas costas, especialmente a própria irmã. É injusto acusá-la sem uma única prova." Mas eles nem o ouviam. Só repetiam que eu tinha arruinado a família, que era uma vergonha. E foi nesse momento que algo em mim quebrou de vez. A dor de anos de comparação e desvalorização transformou-se em força. Olhei para os meus pais, para as pessoas que me deviam proteger, e disse com a voz mais firme que consegui encontrar: "Durante anos eu aguentei a vossa preferência por ela. Cansei-me de ser o bode expiatório. Acabou. Saí de casa dele sem olhar para trás, com o Pedro a seguir-me. Naquela noite, com ele ao meu lado a segurar-me a mão, fiz a coisa mais difícil e libertadora da minha vida. Bloqueei o número da minha mãe, do meu pai, da Clara. Apaguei-os das redes sociais, das minhas fotografias, da minha vida. Cortei o contato de vez. Foi um ato de sobrevivência para proteger a minha paz, a minha sanidade mental e a família que eu estava a construir com o meu marido. Uma liberdade que me custou tudo, mas que me devolveu a mim mesma. Se há uma lição em toda esta história, é que tens permissão para te afastares de quem te magoa, mesmo que partilhem o mesmo sangue. Aber, outro, monólogo final no episódio. A narradora está num ambiente calmo e sereno, talvez na sua própria casa, a olhar pela janela com uma expressão pensativa. A câmera está focada no seu rosto, captando a mistura de alívio e uma nova sombra de incerteza. A sua voz é calma, mas carrega o peso de toda uma história. E pronto. Chegamos ao fim, ou talvez ao início da minha verdadeira vida. Olhar para trás, para o casamento da Gigi, para aqueles fatos coloridos e para o telefone a explodir de ódio. Percebo agora que nunca foi sobre aquele dia específico. Foi sobre todos os dias que vieram antes. Foram anos a ser a babá forçada, a irmã responsável, o escudo protetor. E no final, quando já não servia para esse propósito, transformei-me no bode expiatório perfeito. É mais fácil culpar quem já carrega o peso do mundo às costas, não é? A minha família escolheu a sua própria verdade.
Uma em que eu era a vilã manipuladora e a Gigi a eterna vítima. E por muito tempo, uma parte de mim quase acreditou nisso. O gaslighting é assim, uma tortura silenciosa. Vai minando a tua certeza, a tua sanidade, até que começas a duvidar da tua própria sombra. Eles queriam que eu pedisse desculpa, não pela vingança dos meus amigos, mas por ter nascido, por ter existido, por ter tido uma vida fora do controle deles. Mas eu fiz a minha escolha. Eu escolhi a paz. Escolhi o meu marido, a minha nova família, a minha saúde mental. E aprendi a lição mais brutal e importante de todas. Tens permissão para te afastar de quem te magoa, mesmo que partilhem o teu sangue. O amor familiar não pode ser uma sentença de sofrimento perpétuo. Cortar esses laços foi a decisão mais dolorosa e, ao mesmo tempo, a mais libertadora da minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor no início, mas depois transformou-se em calma, em ar puro, em liberdade. Shun... Eu pensei genuinamente que a história com a Gigi e os meus pais tinha terminado ali, com um número de telefone bloqueado e um coração finalmente a começar a cicatrizar. Passei anos em silêncio absoluto. Construí a minha felicidade longe da sombra deles, acreditando que estava finalmente livre e curada. Ou assim eu pensava. Ela faz uma pausa, o seu olhar muda de pensativo para algo mais intenso, quase assombrado. Ela vira-se para a câmara, como se estivesse a partilhar um segredo perigoso. Até que na semana passada, uma carta chegou. Sem remetente, apenas o selo de um escritório de advogados. Não era um pedido de desculpas. Não era um convite de casamento tardio. A carta era do advogado do ex-noivo da Gigi. E o que estava escrito naquelas páginas mudou absolutamente tudo o que eu pensava saber sobre o dia daquele casamento. A vingança dos meus amigos foi apenas a ponta do iceberg. A verdade sobre o que realmente aconteceu naquele altar é muito mais sombria e retorcida do que alguma vez poderiam imaginar. E de alguma forma, eu estou no centro de tudo